Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 20 de junho e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal, você é informado dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. Vamos agora aos destaques de hoje. SEI das Desapropriações realiza nova reunião na tarde desta segunda. Orçamento: Câmara vai ser sede de audiência pública para debater lei de diretrizes orçamentárias. Vereadores homenageiam um grupo de joseenses representantes da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz. E no quadro Seu Emprego, vamos falar de mercado de trabalho para pessoas com deficiência. Seja muito bem-vindo, o Diário Legislativo está no ar. Os vereadores que fazem parte da SEI das Desapropriações vão se reunir logo mais às 4 da tarde para mais uma reunião. No encontro, os vereadores pretendem ouvir depoimentos de servidores das secretarias de Assuntos Jurídicos e Regularização Fundiária da Prefeitura. Agora, a gente acompanha mais informações sobre a SEI e a reunião de hoje. Os vereadores pretendem ouvir 5 depoimentos durante a nova reunião da SEI das Desapropriações. Entre os convocados para prestar esclarecimentos estão servidores das Secretarias de Assuntos Jurídicos e Regularização Fundiária. O objetivo é esclarecer dúvidas sobre o processo de desapropriação. A SEI investiga supostas irregularidades em obras públicas realizadas em terrenos particulares sem a devida desapropriação. Entre os focos de apuração estão a obra viária em torno da Arena de Esportes de São José e o camelódromo da cidade. A comissão é formada pelos vereadores Wagner Balieiro, Carlinhos Tchaca, Juvenil Silvério, Renata Paiva e Roberto do Eleven. A TV Câmara transmite ao vivo a reunião. E a matéria completa sobre essa reunião da SEI a gente confere no Diário de amanhã. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias estabelece as metas e prioridades do município para o orçamento de 2017. Por lei, a proposta deve ser apreciada ainda este semestre aqui na Câmara, antes do recesso parlamentar. Para ampliar as discussões sobre o assunto, o Legislativo vai receber uma audiência pública para discutir o tema. Nesta segunda-feira, acontece na Câmara Municipal uma audiência pública para a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2017. O projeto elaborado pela Prefeitura estima orçamentos de 2 bilhões e 382 milhões de reais para o próximo ano. A LDO estabelece as metas e prioridades anuais da Prefeitura. Serve para orientar a definição do orçamento anual do município. O projeto define parâmetros para o equilíbrio entre receitas e despesas da administração municipal, dispõe sobre alterações na legislação tributária e define metas fiscais. O projeto foi enviado à Câmara pela Prefeitura no dia 29 de abril. O prazo para os vereadores apresentarem emendas terminou no dia 17 de maio. Já o prazo para as comissões de Economia e Justiça termina nesta terça-feira. O projeto teve 25 emendas do vereador Juvenil Silvério. Cerca de 881 milhões de reais vem de arrecadação do ICMS e corresponde à maior parte dos recursos previstos pela LDO. As Secretarias de Saúde, Educação e Transportes receberão os maiores aportes. A audiência pública será conduzida pela Comissão de Economia, Finanças e Orçamento da Câmara, formada pelos vereadores Carlinhos Tchaca, Dr. Roniel e Wagner Balieiro. A população pode se manifestar, apresentar críticas e sugestões ao projeto. A reunião tem início às 18 horas. O trabalho social e voluntário realizado por um grupo de joseenses que faz parte da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz foi homenageado na Câmara. Eles participaram de uma maratona de doação de sangue. Confira. Membros da Embaixada Mundial de Ativistas pela Paz foram homenageados na Câmara Municipal pela participação na 7ª Maratona Mundial de Doação de Sangue. A entidade promove ações de voluntariado voltadas para a comunidade. Em todos os países onde a Embaixada tem equipes, estão se desenvolvendo doações na 7ª Maratona. Inclusive, o nosso coordenador nacional é aqui de São José dos Campos, Dr. Jean Del Corto, e está, nesse momento, em uma dessas atividades a nível mundial, está fora do país. E, assim, para um grande privilégio de São José dos Campos, o Dr. William Souto Santiago,
ele tem o título de cidadão joseense, que foi recebido alguns anos atrás por essa casa. Então, assim, para nós é motivo de muita alegria e agradecimento receber esta homenagem, né, dos legisladores aqui dessa casa e também da cidade de São José dos Campos. No Dia Mundial de Doação de Sangue, São José dos Campos também fez parte de uma ação internacional de conscientização. A homenagem de reconhecimento público foi proposta pelo presidente da Câmara, vereador Shakespeare Carvalho. É um reconhecimento também para que eles possam continuar sendo motivados a fazer esse trabalho na cidade de São José dos Campos. Já fazem em outros estados, em outros países também, então é um reconhecimento da Câmara Municipal a entidades, a pessoas que fazem um trabalho relevante para a cidade de São José, então isso é importante. E no próximo bloco vamos falar sobre o mercado de trabalho para pessoas com deficiência no quadro Seu Emprego. Até já! Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. A Lei de Inclusão Social, aprovada em 2004, obriga empresas com mais de 100 funcionários a contratar pessoas com deficiência em pelo menos 2% do corpo de funcionários. Entretanto, mesmo com a proteção da lei, essas pessoas esbarram em alguns obstáculos, como o preconceito, e também falta oportunidades para progredirem na carreira. Sobre esse assunto, nossa equipe de reportagem conversou com uma voluntária que realiza trabalhos de capacitação com pessoas com deficiência. E a gente acompanha o bate-papo agora. Quase 24% dos funcionários possuem algum tipo de deficiência, segundo o IBGE. E dados do Ministério do Trabalho apontam que esta inclusão cresceu cerca de 20% nos últimos 5 anos. É verdade que a legislação tem um papel importante. Empresas com mais de 100 funcionários devem destinar de 2% a 5% de suas vagas para contratar pessoas com deficiência. O mercado de trabalho para deficientes é o tema do Seu Emprego desta semana. E para falar sobre esse assunto, convidamos Rose Macchioli, voluntária responsável pela oficina de capacitação profissional da Associação de Apoio ao Deficiente Auditivo, a AADA. Rose, primeiramente, obrigada pela presença. De nada. Quais são os obstáculos que a pessoa com deficiência enfrenta quando ela procura um emprego? Hoje é o preconceito, que ainda tem várias pessoas, né, que têm preconceito. É também a falta de acessibilidade nas empresas e a falta de qualificação profissional dos deficientes. O preconceito, do meu ponto de vista hoje, não é tanto aquele preconceito de uma pessoa se sentir superior à outra. Não, é muitas vezes medo do diferente. Então, por exemplo, eu vou sentar, eu estou no ônibus, eu sento do lado de uma pessoa que tem deficiência intelectual. Né? Mas eu não sei o que pode acontecer, eu estou do lado dela, ela pode ter alguns comportamentos que eu não sei como proceder no momento. Então, o que eu prefiro fazer? Sentar do outro lado do ônibus. Quanto à falta de acessibilidade, é um problema que todas as empresas têm. Por quê? Porque para você contratar um deficiente, você precisa fazer uma série de mudanças na empresa, né? Então, por exemplo, eu vou contratar um cadeirante. Ele precisa ter acesso total na empresa, eu preciso adaptar um banheiro para que ele possa usar, eu preciso mexer na estrutura da empresa, em portas, fazer rampas, para que ele possa ter uma acessibilidade completa. Se de repente é uma pessoa que tem baixa visão, que consegue usar o computador, eu instalar os softwares de apoio nesse computador. Então, tudo isso gera um investimento. Aí, o que a empresa pensa? Então eu vou contratar surdo. Por quê? Porque o surdo, eu não vou ter investimento. Isso não é verdade. Com o surdo, eu não vou precisar investir em acessibilidade material, mas eu vou ter que investir em pessoas. Eu vou ter que ter pessoas no RH, no recrutamento, que saibam falar a língua brasileira de sinais, porque senão essa pessoa vai chegar para uma entrevista e ela não fala, ela tem uma linguagem própria.
né? Então, é um ponto também que é muito complicado nas empresas. E a questão da qualificação profissional, porque para todas as deficiências, há 20 anos atrás, o que acontecia? O deficiente ficava em casa, né? Passou-se um tempo que com novas instituições, escolas, eles começaram a frequentar escolas. E agora que eles estão começando a ser inseridos no mercado de trabalho, a frequentar cursos. Então, o que eu acredito? Que a lei de cotas, o que ela trouxe de muito bom? Apesar de ser uma coisa obrigatória para a empresa, ela abriu as portas da empresa. Então, a hora que a empresa começou a contratar esse deficiente, ela percebeu que esse deficiente é uma pessoa capaz, né? Uma pessoa inteligente, que tem várias capacidades que podem ser aproveitadas para a empresa. E você pode dar dicas de como uma pessoa com deficiência pode se preparar para o mercado de trabalho? Então, primeiro, estudar. Porque hoje as empresas estão contratando deficiente por conta da lei de cotas, mas eles querem deficientes preparados. Uma outra coisa, cursos profissionalizantes. Qualquer curso que agregue ao seu currículo. Então, curso de informática, tem vários cursos à distância. Esses cursos, além de trazer uma vivência do mundo para esse deficiente, também acaba contribuindo para que esse currículo fique mais atrativo para quando uma empresa olhar esse currículo, ela não só perceber que é uma pessoa qualificada, mas também é uma pessoa que tem objetivos. Então, Rose, dar dicas, essas dicas para a pessoa se preparar, ir para o mercado de trabalho, ir em busca do sim, porque ela já tem, e tentar ser uma pessoa independente, né? Isso. E na realidade, o que eu acho? Que um recado para as empresas, né? Contratem deficientes porque eles são extremamente inteligentes e só precisam realmente ter a chance de demonstrar isso. E para os deficientes que realmente tenham força de vontade, que com certeza, se esforçando, eles conseguem. Então, Rose, obrigada pelas informações, agradeço a sua presença novamente. E o quadro Seu Emprego fica por aqui, até a próxima semana. E no próximo bloco você confere os destaques do esporte joseense no Giro Esportivo. São José Rugby é o mais novo campeão do Paulista de 15. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Você está em busca de emprego aqui em São José? Então confira as vagas disponíveis no pátio da cidade na nossa agenda de serviços. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de empregos para diversas áreas. As vagas disponíveis são para assistente logística de transporte, auxiliar administrativo, auxiliar de jardinagem, auxiliar de limpeza, camareira de hotel, costureira, encarregado de manutenção, gerente de loja e vendedor. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. Vamos agora com a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. O tempo deve ficar nublado nesta segunda-feira, com 30% de chances de chuva. A temperatura varia entre 14 e 20 graus. Já nesta terça-feira, a probabilidade de chuva aumenta para 70% e a temperatura cai, mínima 13, máxima 19.
O final de semana foi de festa para o rugby de São José. Os caipiras levaram o título do Paulista de 15 pela 11ª vez. Quem traz mais informações sobre esta e outras notícias do esporte da região é o repórter Daniel Melo. Boa tarde, Daniel. Olá, Renata, boa tarde, campeão, para você e também para quem nos assiste aqui na TV Câmara. Isso porque o São José Rugby conquistou pela 11ª vez o Campeonato Paulista de 15 no último sábado, com uma vitória sobre o Pasteur por 31-19 no CT Angue Guimerá, na zona sul da cidade. A equipe joseense abriu uma vantagem de 12-0 logo nos primeiros minutos e souberam administrar como ninguém, mesmo com todos os desfalques, para conseguir mais este título da história joseense. O torcedor joseense está mal acostumado. Quem também jogou no sábado, no Clássico do Vale, foi a equipe do futebol feminino do São José Esporte Clube contra o Taubaté. E acabou tudo igual, 1-1 no estádio Martins Pereira, um resultado que custou a liderança para o São José na competição no Grupo 2 do Campeonato Paulista. Isso porque o Santos jogou no domingo e venceu o Centro Olímpico por 2-1, chegou aos 23 pontos e deixou o São José na vice-liderança da competição. Agora, na antepenúltima rodada do Campeonato Paulista, que vai ser realizada no próximo sábado, o São José joga fora de casa contra o Centro Olímpico, tentando sustentar esta vice-liderança. Bom, e para a gente falar de outro campeão, só que no ciclismo, o João Marcelo Gaspar, o canibal da equipe de ciclismo de São José, confirmou o título geral da 13ª edição da Volta Ciclística de Goiás, encerrada no último domingo. O ciclista da equipe de São José está em grande forma e terminou a competição com um tempo de 1 hora, 34 minutos e 59 segundos, com 1 minuto e 25 de vantagem sobre Rodrigo Nascimento de Ribeirão Preto, demonstrando aí que consegue títulos para São José em alta performance. Valeu aí para o nosso canibal aqui de São José. Bem, essas são as informações do esporte desta segunda-feira. Eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Renata! Daniel, obrigada pelas informações. O Diário Legislativo fica por aqui. A gente agradece a sua companhia. Tenha uma ótima tarde e até amanhã.